Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Agora, na segunda parte, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aqui está escrito: Vinda a noite, lhe trazem vários endemoniados. Ele expulsa os espíritos pela palavra e cura todos os que têm doenças, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que dizia: Ele tira nossas enfermidades e leva as nossas doenças. Pois bem, vários endemoniados. Aqui a gente precisa fazer um paralelo, voltar um pouquinho nas nossas explicações, no tempo e na história, que a palavra demônio é uma palavra grega, daimon, que significa gênio, anjo de luz, e mais que a igreja convencionou que daimon seria anjo mau e anjo seria o anjo bom. E demônio, naquela época, também podia significar uma doença. Uma doença era um demônio. Mas na concepção grega da palavra, você vê Sócrates dizendo assim: eu não faço aquilo que o meu daimon não me deixa fazer. Ou seja, o que não é permitido pelo meu daimon aí, vamos entender que era o espírito, o gênio bom, o espírito de luz que assistia a Sócrates. Portanto, a igreja que convencionou chamar anjo mau de demônio e anjo bom de anjo de luz. Foi uma convenção da igreja. Mas no tempo de Jesus, naquela época, a palavra demônio era atribuída à doença. E aí ele diz também: ele expulsa os espíritos pela palavra e cura todos os que têm doença. Eu gostaria até de ver com você, meu querido amigo telespectador, essa questão de Jesus expulsar espíritos. Eu não concordo muito com Jesus expulsando espíritos. Jesus era uma luz espiritual que, em várias passagens do Evangelho, daí porque a gente remonta a primeira parte do programa explicando aquelas colocações para o nosso querido irmão Eurípides, lá das casas André Luiz, nós lembramos a você que Jesus, ele, em muitas passagens do Evangelho, a gente vê os Espíritos dizendo a ele: Jesus que tem contra nós. Basta ver o episódio lá de Decápolis, quando Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado, para o território de Gadara, onde tem dois homens que estão possuidores de espíritos inferiores, e sem que Jesus dissesse nada, bastou ele se aproximar, os espíritos já disseram: Jesus que tens contra nós. Jesus não tinha dito nada, bastava a sua presença para que ele já não se sentissem com força para permanecer no ambiente. Portanto, Jesus não precisava expulsar, bastava, como diz o centurião, dizer uma palavra, ou um gesto, ou levantar a mão, já estaria os espíritos submetidos à sua vontade. E a gente vê aquela passagem que ele chega num determinado local, que os apóstolos, nós vamos falar disso ainda, faziam 3 dias que eles estavam batendo lá com o espírito e ele não ia embora, não saía, e aí Jesus chegou e imediatamente o espírito foi afastado, e ele diz assim, os discípulos ficam admirados, dizem: mas nós estávamos aqui há quanto tempo, não conseguimos afastar essa entidade, esse espírito, e bastou que você chegasse, mestre, e ele já se afastou. Jesus diz: esse espírito, para ser afastado, ele só se afastaria a muitas custas de muita prece e jejum. Então Jesus dá para nós a receita de como a gente conduzir as entidades, pela oração e pelo jejum. Mas não é jejum de alimento. O jejum aqui é o jejum espiritual. Você tem que ter moral, você tem que abdicar de egoísmo, de inveja, de avareza, de orgulho, de todas essas coisas que maculam,
enegrecem, perturbam os nossos espíritos. As mágoas, os rancores, isso faz com que nós desçamos. A gente precisa, como diz Jesus, jejuar, ou seja, segurar, não alimentar esses sentimentos que atrasam o nosso espírito, a nossa alma, porque com esse jejum espiritual e com a oração, a sintonia com Deus, a nossa meditação, nós conseguimos ter autoridade para os espíritos. Por isso que ele diz, esses espíritos só serão afastados à custa de muita oração e muito jejum. Ou seja, você só adquire autoridade para afastar esses espíritos se for realmente à custa de muita evolução, muita renúncia, muito amor, muito desprendimento e muita vontade de se vir. E aí, diz o Mateus aqui que ele expulsa todos os espíritos e cura todos os que têm doença. Então, daí porque, endemoniados aqui significa doentes ou obsediados. Então, esse é o significado. Trazem vários endemoniados. E aí, demônio era doença. É tanto que ele diz, ele expulsa os espíritos, pela palavra, e cura todos os que têm doença, porque uns eram obsessão e outros eram doença física. Então, de qualquer maneira, eles não sabiam separar as coisas, até chamavam de lunáticos obsediados, que eram atacados, que tinham problemas de obsessão ou psicose na época da lua, aí daí o nome lunático, que tem algumas passagens que falam disso. Então, Jesus, na verdade, curava, como diz Isaías 53:4, que tudo isso ele fazia para que se cumprisse o que estava escrito no profeta Isaías 53, versículo 4, que diz assim, ele tira nossas enfermidades e leva nossas doenças. Nós vamos para um pequeno intervalo e fique conosco, vamos continuar falando de Jesus, vamos continuar falando de Evangelho. Até já.